Graça e paz, meus queridos. Mais uma vez nós vamos estudar um pouco da Palavra de Deus. Hoje eu quero chamar a atenção dos amados para a primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos de 8 a 14, que diz assim: Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz estar na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevo, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Glórias a Deus. Como você já sabe, eu sou o pastor José Nedino, e quando eu trago essa palavra é para que você possa meditar um pouco comigo naquilo que o Senhor tem falado, ao meu coração. Espero que fale ao seu coração. Para isto, eu já pedi ao Pai para que essa palavra venha encontrar guarida no seu coração. Você que está me ouvindo nesses momentos, ok? E depois eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu pude extrair um pouco aqui do texto. Amados, aqui nós vemos um texto um pouco complexo, mas ele não chega a ser tão complexo assim, até porque ele mesmo se explica, e nós vamos observar aqui. E eu coloquei aqui como título: a bênção de permanecer na verdadeira luz. A bênção de permanecer na verdadeira luz. Hoje nós podemos observar a nossa conjuntura mundial, não estou falando regional ou brasileira, não, eu estou falando mundial, que nós estamos no mundo diante de tantas confusões, diante das dificuldades. Meus queridos, são coisas que nós ficamos pasmos, e a juventude de hoje tem sido corrompida, tem sido engolida por essas coisas que estão acontecendo no mundo. Uma conjunção aí corrupta, que leva a muita gente à corrupção. Queridos, quando eu falo assim de corrupção, não venha entender que corrupção só se relaciona a dinheiro, não. Corrupção é quando você se corrompe. E às vezes você se corrompe no seu íntimo, no seu interior, na sua mente, no seu coração. E veja bem que hoje nós estamos aí vivendo essa tal ideologia de gênero. Meus queridos, tenha muito cuidado. Você observa uma criança que está em formação. Eu costumo dizer, queridos, que uma criança ela é uma lousa, um quadro negro em branco, no qual você vai escrevendo
naquela criança o que ela deve ser. E quando você observa essas grandes mídias, essas pessoas corruptas, corrompidas, passando algo que nunca eles conseguiram vencer aquele que já tem uma cabeça feita de maioridade, mas eles estão investindo fortemente nas crianças. E isto tem sido um perigo. Por isso a palavra de Deus diz que nós precisamos estar em constante oração, buscando da palavra, examinando a palavra, para que nós tenhamos a segurança de passar para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e assim por diante. Eu não entendo como é que na cabeça do corrupto está uma ideia dessa de dizer para uma criança, seja ela do gênero masculino ou do gênero feminino, né? Mas eles colocam dizendo que ela não é uma coisa nem é outra, ou seja, nem é homem nem é mulher, ou seja, não é macho nem fêmea. Isso é diabólico, meus amados. Desmanchar a cabeça de uma criança. Por que eles fazem isso? Porque a criança ela não tem como se defender, ela não sabe discernir ainda. Diz a palavra de Deus que a criança só começa a discernir as coisas quando ela passa a entender o que é mel e manteiga. Diz lá o livro de Isaías, depois você procura lá. É bom que você vai ler o livro inteiro, né? Para você conhecer mais aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Agora, põe na cabeça de uma criança que ela precisa, que ela não é uma coisa nem a outra, mesmo ela tendo o seu sexo definido. Entende? Ela tendo o seu sexo definido. Eles ainda dizem que elas não são nem uma coisa nem a outra. Mesmo provado fisicamente, isso biologicamente. E aí o que eu quero dizer, meus amados, isso tem sido literalmente uma corrupção mental, a corrupção da mente daquela pessoa, do coração daquele indivíduo querendo ganhar as crianças. Eu me lembro, meus amados, que esse povo, eu observo que eles estão acompanhando alguns ditames da Coca-Cola. A Coca-Cola diz: se você quer vender Coca-Cola por bastante tempo, invista nas crianças. Invista nas crianças, a ponto de que ela fez uma mensagem subliminar, né? Que as pessoas viam aquele comercial, saíam doidas para tomar Coca-Cola, em especial as crianças. E então, hoje eles observaram isso, pelo que eu estou entendendo, eles copiaram esse entender da Coca-Cola e eles estão fazendo para dizer, ou seja, para investir nas crianças com essa tal ideologia de gênero, dizendo que a criança não é menina nem é menino, ela vai decidir o que tem que ser. Isso é diabólico, meus amados. O texto de Romanos capítulo 1, versículo 32, diz que essas pessoas que fazem esse tipo de coisas e que consentem essas pessoas fazerem, eles são dignos de morte. Digno de morte é o que eles precisam ser para não contaminar uma humanidade, entende? Uma nação, um mundo inteiro. E aqui, meus queridos, a bênção de permanecer na verdadeira luz, primeira coisa que nós vemos aqui é que ela perdoa, né? A gente recebe o perdão dos pecados. Isso é lindo, meus amados. Então, quando você recebe o perdão dos pecados, você começa a compreender as coisas de Deus. Você começa a compreender as coisas de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara, meus amados. Entende? Ela aponta para as nossas falhas. E diz aí o versículo 9 e o versículo 11, diz assim: aquele que diz estar na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Olha o versículo 11. Mas aquele que aborrece o seu irmão não está em trevas e anda
em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Me faz lembrar de outro texto aqui. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas incrédulas, daqueles que não têm conhecimento de Jesus. Sabe para quê, meus amados? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, do qual é a imagem de Deus. Sabe? Então, ele cega o entendimento das pessoas, para que não perceba Jesus Cristo. Para que eles não percebam Jesus Cristo. E na medida que eles percebem Jesus Cristo, só existem duas opções para eles. Ou eles aceitam para a sua salvação seus ditames, suas ordens, seus mandamentos, seus preceitos, por amor. Ou eles rejeitam para a sua condenação, indo diretamente para o inferno, a menos que se convertam, se arrependam de seus pecados. Então eu vejo isso aí, e a palavra de Deus diz que a própria palavra aponta-nos as nossas falhas, né? Agora, meus amados, a gente observa também o perdão obtido. No versículo 10 ele diz assim, olha: aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Quando você tem o perdão, não há escândalo em você, porque você vive para Deus, anda na luz, vive na luz, transmite a luz que é Jesus. Amém? Então é por aí, querido, que nós precisamos ver. Segundo lugar, queridos, que eu posso observar aqui, nessa contextualização de que nós estamos estudando a palavra de Deus, o homem adquire conhecimento quando ele aceita Jesus, quando ele entende a Jesus, quando ele se arrepende dos seus pecados, ele passa a ter conhecimento de Deus, sabe? Conhecimento de Deus. Olha o que diz aí o versículo 13 e o versículo 14. Ele diz assim: pois escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Você já imaginou isso? Que coisa linda que está nesse texto. Então, meu querido, nós quando aceitamos a Jesus, quando nós nos arrependemos, nós passamos a ter conhecimento de Deus. Sabe por quê, queridos? Lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isso para ele lhe parece loucura. Entende? Porque são espirituais. E aí ele não entende, ele diz, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isso lhe parece loucura. Mas aquele que é espiritual, conhece, discerne tudo, e de ninguém é discernido. Amém? Então é por isso que eu digo, meus queridos, a palavra de Deus diz que nós adquirimos conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, amados irmãos, é muito importante. A palavra de Deus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você já pensou nisso? Nós erramos por dois motivos. Não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra de Deus diz assim: examinais as Escrituras, lá em João 5,39, pois são elas que de mim testificam. Sabe? Então nós precisamos examiná-la para saber quem é Jesus, quem é o nosso Deus, o Deus que servimos, que não se agrada com essas coisas que estão aí, essa bandalheira de perversos, corrompidos, fazendo corromper as nações, o mundo inteiro, com essas ideologias malucas, diabólicas, satânicas. Então, meu querido, minha querida, cuidado com seu filhinho, sua filhinha,
Eu não sei se você já é conhecedor, ou até mesmo você simpatiza com esse tipo de coisa. Cuidado, isso é satânico. Você gosta de Satanás? Você quer viver debaixo do jugo de Satanás? Eu acredito que você é uma pessoa inteligente e não quererá fazer isto. Então, afaste-se dessas coisas, afaste sua criança, tire esse seu pensamento, leia a palavra de Deus, que ela diz que Ele fez, no princípio, macho e fêmea os criou. Amém? Então, desde o princípio, quem é ou quem somos nós agora para desmanchar o que Deus falou? Lá no Salmo 119, a palavra, o versículo 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Pois tudo como criaste se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Entenda isso. Sabe? Então, do jeito que Deus criou, todas permanecem até hoje. Então faça isso, busque ao Senhor. Queira viver a realidade de Deus, pois é Ele quem vai nos justificar ou nos condenar. Só Ele e ninguém mais, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala, em último lugar, amados irmãos, da vitória que nós temos sobre os poderes do maligno. Ele diz aí no versículo 14, diz: eu vos escrevi porque já conheceste aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, você jovem, não caia dessa ideologia de gênero. Busque ao Senhor porque você é forte. Busque ao Senhor porque Ele quer te encontrar. E Ele diz que você pode vencer o maligno com a sua impetuosidade, com a sua ousadia da juventude. Busque ao Senhor. Ele quer ver você na sua presença. Ele quer te salvar, quer te levar para o céu. Deus quer mostrar para você que essa ideologia de gênero, ela verdadeiramente é satânica. Mas Ele quer dizer para você que se você o buscar, você terá o céu como herança. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Que você busque o perdão de Deus. A bênção de permanecer na verdadeira luz. Você encontrará o perdão. Você encontrará o conhecimento. E você encontrará a vitória que está na sua palavra, garantida para nós nos céus. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe dessa palavra. Transmita a outros para que eles possam também usufruir daquilo que Deus quer para a sua vida. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E tenha uma semana abençoada para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Que o Senhor possa gravá-la nos corações que a ouvirão, Pai. Oh Deus, abençoa. Que eles possam se render a Ti. E eles voltem-se para Ti, querendo a Tua pessoa para a sua salvação. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Até o próximo, para a glória do Senhor.